Olá, meu nome é Paulo Sérgio Micali Júnior, eu tenho 27 anos, nasci em Londrina, vivi aqui desde sempre, sou formado em História, tenho mestrado também em História, sou professor, historiador, agente cultural e meu campo de atuação dentro da cultura gira em torno das questões patrimoniais e da memória. Minhas fontes são as audiovisuais. Agora eu vou responder aquilo que está previsto no edital. De A a E, lerei a pergunta, conforme solicitado, e discorrerei sobre cada uma delas. A primeira, de letra A, consta o seguinte: conte quais são suas origens e como surgiu o seu envolvimento com o campo da cultura. Sobre as minhas origens, acredito que eu já tenha explicado na minha fala anterior. Agora, com relação ao meu envolvimento com a cultura, eu acredito que desde a tenra idade eu já tenha sido bombardeado, positivamente falando, com cultura. Porque eu agradeço muito aos meus pais. Felizmente eu tenho pais que tiveram condições de me proporcionar uma boa educação, me estimularam a estudar, buscar conhecer, enfim. Além, é claro, de ter possibilitado que eu participasse de viagens ou atendido a eventos culturais diversos, seja aqui na cidade, na região, ou inclusive em outros cantos do Brasil, desse Brasil continental. Nós viajamos uma série de vezes para o Nordeste e as diferenças culturais sempre me chamaram muita atenção, porque um mesmo país, uma mesma língua, mas com dialetos tão diferentes, sotaques diferentes, comida, roupa, clima, o Brasil é gigantesco e essas diferenciações, esse tamanho do Brasil sempre me surpreendeu, desde criança. Eu acredito que tenha sido aí que eu tenho notado o quão rica, o quão bela é a cultura. No item B consta o seguinte: conte como foi o seu aprendizado e a sua formação na área cultural. O meu aprendizado não formal dentro dessa área se deu a partir das mencionadas viagens. Quando eu fui, por exemplo, para a Igreja Nossa Senhora do Rosário dos Pretos ou o Museu de Arte Pierre Chalitta, ambos em Maceió, fiquei maravilhado. Ou, por exemplo, quando eu fui para Salvador, visitei o Pelourinho, o Farol da Barra, o Mercado Modelo, ou em Natal, por exemplo, o Forte dos Reis Magos. Sejam esses espaços constituídos pela presença de um guia que nos acompanhava e nos ensinava ou não, a minha formação inicial não formal se deu a partir daí. No entanto, eu acredito principalmente a minha relação com o Museu Histórico de Londrina, onde eu realizei estágio ao longo de 2011 e 2012 também, mas eu mantenho esse vínculo sempre vivo, sempre que necessário, quando solicitado eu ajudo como posso, seja numa visita guiada. Já atuei também como guia para públicos de diferentes países, nas quais era necessário a apresentação do espaço museal em outras línguas, enfim. A minha relação com o Museu Histórico de Londrina e com as fontes lá presentes, que são inúmeras, incontáveis, eu acredito que tenha sido principalmente a partir daí que a minha formação cultural tenha se refinado. Item C consta o seguinte: rememore quais são suas referências estéticas principais e técnicas mais utilizadas. Bem, como mencionado, eu tenho uma formação em História, então eu sempre tendo ao construir um objeto de estudo, um trabalho, algo referente ao cultural, acadêmico, eu tendo a coletar fontes, analisá-las e colocá-las dentro do crivo do tempo. Por exemplo, imaginemos um recorte temporal do ano X ao ano Y. O que se transformou ao longo desse tempo, que permaneceu igual, por quê, quando, onde, como, são as questões orientadoras. Então, essa metodologia científica que a história me forneceu vai estar presente também nos meus trabalhos. No entanto, em se tratando de estética, eu a recuso um pouco. Como assim?
Não quero dizer que aquilo que eu faço não é destituído de estética, não, de forma nenhuma. O que eu quero dizer é que, inclusive na academia, enquanto coletava fontes de estudo, eu sempre prezei pelos objetos, pelas fotografias amadoras. Ou seja, aquilo que tinha um tom de organicidade, que não tinha nada de profissional. A beleza aí do toque orgânico é constituída de tamanha riqueza de significados, de valores, forma de fazer, que fica difícil, talvez fique até impossível categorizar em uma única corrente estética. Então, eu diria não estético. Não porque não haja estética, repito, mas porque há uma multiplicidade de significados aí, eclético, digamos dessa forma. Minha estética é a eclética, é a não estética. O ponto D nele consta o seguinte: conte sobre as obras, produtos, projetos de sua autoria ou com a sua coparticipação que compõem suas memórias, saberes e fazeres no campo da cultura e da arte. Cada trabalho demanda um arcabouço de técnicas diferente. Volto a repetir a questão do ecletismo, né? Em se tratando da minha atuação no campo da cultura, eu destaco que minha equipe e eu nunca faço nada sozinho. Eu sempre atuo na condição ou de técnico ou de historiador de uma equipe liderada pela minha amiga Zuila de Oliveira. E nós temos, enquanto equipe, 2 projetos que foram contemplados com bolsa pelo Promic. Os 2 giram em torno da história de um antigo cinema aqui de Londrina. Suas atividades foram encerradas no começo dos anos 2000, mas ele foi aberto ainda na década de 60. Ele acompanhou por um bom tempo a história da cidade, que também é bastante jovem. Por ter sido um cinema influente, grande, tanto em Londrina quanto na região, nós encontramos aí um espaço de estudo fantástico. Nós coletamos então fotografias de pessoas que de alguma forma participaram da história desse cinema e também realizamos entrevistas filmadas com pessoas que também participaram da história desse mesmo cinema. Nós entrevistamos, por exemplo, o filho do fundador, o Lanterninha, uma das primeiras bilheteiras, o primeiro gerente, antigos cinéfilos, e todas essas fontes são colocadas sob o crivo da história. 2 produtos, um já elaborado e apresentado enquanto numa exposição fotográfica apresentada no mês de março desse ano no Museu Histórico de Londrina, quanto o documentário que estamos ainda elaborando, trazem a trajetória desse cinema a partir de fontes coletadas ou produzidas por pessoas comuns e que vão ser apresentadas para outras pessoas comuns. O objetivo, então, é possibilitar a autoidentificação e também disparar gatilhos de memória. O tópico E, nele consta o seguinte: conte suas principais experiências de produção cultural e ou participação em eventos e projetos culturais. Eu tenho participado da elaboração ou atendido a eventos culturais, escolares, acadêmicos, desde principalmente 2011, quando eu entrei na UEL, na Universidade Estadual de Londrina. Mas em 2019 eu participei da produção de uma das edições do Arraiá Cultural, o Arraiá da Integração, cuja proponente é a minha mencionada amiga Zuila de Oliveira. Nesse evento eu participei de todos os pontos, desde a armação das estruturas até a organização daqueles que viriam realizar apresentações naquelas festividades, o registro fotográfico do evento. Eu participei de cada pontinho. E também em 2020, enquanto na elaboração de nossa exposição fotográfica, junto com o curador do Museu Histórico de Londrina, o Mauri, eu e minha equipe, nós realizamos também cada uma das etapas, desde a disposição das fotografias, dos objetos, das pinturas, trabalhando a iluminação, o som, o momento de recepção dos convidados, quando nós fazemos o discurso inicial, apresentamos a exposição para eles. Cada um dos pontinhos teve minha participação. Então, eu acredito que esses 2 eventos específicos tenham sido os que mais marcaram minha trajetória até o momento. E encerro aqui aquilo que eu tinha a dizer. Agradeço a todos pela atenção. Cuidem-se, se protejam nesses tempos difíceis e é isso aí. Muito obrigado.